Olá, bom dia a todos, bem-vindos à TVD. Sejam muito bem-vindos nesse painel. Esse painel está atendendo aí um pedido da audiência. Desde que nós fechamos, né, a última edição do ano do Security Leader, a gente lançou o desafio da Agenda 2021. Quais seriam os top 5, os temas mais importantes? Agora sim, acho que mutou aí o meu automático aqui. Então, voltando, quais seriam os temas, os top 5 que estariam aí na agenda dos CISOs e todo esse time de segurança? E, com certeza, um desses temas é o que a gente vai tratar hoje, que é SASE. O SASE é um conceito, uma metodologia, enfim, que foi cunhada pelo Gartner, não tem muito tempo, mas esse ano, com certeza, no cenário de pandemia, houve aí um grande desafio do ponto de vista de segurança e de tecnologia. E esse desafio, ele abriu uma série de novos cenários e novas oportunidades. E o SASE ganhou, na verdade, aí, um protagonismo junto com todo esse mundo da segurança, e nós começamos a tratar do tema aqui na TVD. E agora, nessa reta final, onde a gente está trazendo aí, já falamos de ransomware, falamos dos ataques de negação de serviço que voltaram aí, foi nosso tema, a nossa programação. Estamos agora nessa reta final trazendo o SASE, mas de uma maneira um pouquinho mais diferente. A proposta é a gente avançar um pouco mais, falar talvez no início um pouquinho ainda sobre o conceito, porque eu acredito, né, que muitos ainda estão tentando entender não só o conceito, mas o escopo dessa metodologia, mas principalmente como que a gente pode começar a avaliar a jornada, como que a gente pode começar a avaliar o SASE do ponto de vista prático. Então, nós estamos aqui com um time, reunindo, como sempre, né, os nossos líderes, especialistas de segurança, que estão trazendo a experiência deles, e vamos também contar aqui, nesse nosso debate de hoje, com o apoio da Cisco, e a Cisco vai trazer também para a gente toda a experiência que ela está adquirindo na implementação desse conceito, junto a diversos tipos de clientes, junto a todo o modelo de oferta da Cisco de segurança. Então, nós temos especialistas, temos os usuários e temos vocês aí na plateia. Nós vamos estar com enquetes também. Nosso grande objetivo durante esse debate é principalmente poder atender a expectativa de vocês. Então, queria contar muito também com comentários e perguntas, para que a gente possa entender o nível de dúvida, de questionamento de vocês e a gente possa fazer essa interação, ok? Vamos combinar isso. Bem, vamos começar então com a apresentação dos nossos especialistas, dos debatedores que vão estar conosco aqui hoje. Eu quero convidar Bruno Napolitano, que é nosso parceiro, já esteve e continua participando bastante aqui na TVD, ele é CISO da SWAP. Ele tem profundo conhecimento de segurança, governança, controles internos e compliance, capacidades adquiridas na gestão de áreas como riscos e auditoria. Bruno possui sólida carreira desenvolvida em posições de liderança no Itaú, Banco Votorantim e Cielo. Bem-vindo, Bruno. Graça, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa se vocês escutarem algum latido, porque eu estou aqui no espaço externo e aí tem um cachorro aqui latindo. É uma honra, muito gostoso e gratificante estar aqui com vocês, principalmente com as pessoas que hoje vão estar aqui conversando conosco, que eu conheço bastante. É um prazer realmente aqui encontrar esses amigos aqui para a gente conversar. Muito bom. Fique tranquilo, estamos num momento e num modelo em que a gente sabe que tem essas interferências, mas o importante é realmente você estar aqui com a gente. Quero convidar também o Danilo Magnani, Cyber Security Manager do Grupo Recover. O Danilo é graduado em TI, pós-graduado em administração, possui diversas certificações em TI e Cyber Security, tem mais de 15 anos de experiência com atuação em projetos de alta relevância em grandes consultorias e empresas do ramo financeiro. Bem-vindo, Danilo. Obrigada. Obrigado, Graça. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência, né, de sempre. Bom, queria agradecer aí a oportunidade, acho que mais essa oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante e espero contribuir o máximo possível.
Com certeza irá contribuir. Edson Sivieri, prata da casa, está sempre aqui conosco. Edson é chefe de TI na Cushman Wakefield e é especialista em planejamento, implantação de alta tecnologia e inovação. Tem vasta experiência adquirida em empresas brasileiras no setor de finanças e serviços, com foco em governança de TI. Segurança da informação também é a especialidade dele, e desenvolvimento de aplicativos de negócio. Bem-vindo, Edson. Olá, Graça, olá, pessoal, um prazer estar com vocês, muito bom ver toda essa nata aqui reunida, ter uma audiência também tão seleta, e vamos lá, né, na verdade, a Security Leaders inovando aí e levando a uma comunicação que é importantíssima para todos, de uma forma inteligente e no bate-bola, né, que isso que é bem legal. Obrigado, é uma honra estar aqui. Com certeza, obrigada, Edson. Hélio Takikawa, profissional de cibersegurança, CISO do Banco CTLM, 16 anos de atuação com passagens em grandes instituições financeiras, larga experiência na criação e reorganização do Departamento de Segurança da Informação e atualmente atua também como diretor de risco de TI no Banco CTLM. Mais uma vez aqui conosco, Hélio, obrigada. Obrigado, Graça. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês e mais um dia para colaborar e para aprender aí sobre novos conceitos e novas tecnologias. Obrigado. Exato, muito bom. Leonardo Ovidio. Leonardo também, prata da casa, sempre aqui conosco, CISO do IRB Brasil, com formação especializada na Harvard. O executivo atua em empresas nacionais e internacionais dos setores de seguros, telecomunicações, energia e resseguro. Tem mais de 16 anos de experiência em segurança da informação e governança de TI. Muito obrigada, Ovidio, mais uma vez aqui conosco. Sempre um prazer poder estar aqui com esse público maravilhoso, também com vocês aí da TVD, da Security Leaders, com essa nata aí, como nosso amigo comentou. Um prazer, esperamos aí tirarmos um bom proveito dessa discussão, desse assunto relevante. Com certeza. Gostaria de convidar também para integrar aqui o nosso grupo, sempre participando conosco, Yannis Stoiani, gerente de consultoria e inovação em cibersegurança da Embratel. Com visão 360 graus, Yannis é o executivo responsável pela reestruturação da segurança da informação na Embratel. Com mais de 30 anos de experiência em TIC, lidera equipes técnicas de controle de acesso, ciberregulação e compliance. Yannis, mais uma vez aqui conosco, obrigada. Obrigado, Graça, sempre é um grande prazer participar, inclusive com grandes colegas aí, ilustres colegas, e a audiência, né, obrigado aí pela audiência de todos, e é sempre importante, né, falar sobre cibersegurança, e principalmente quando a gente traz conceitos novos, né, o que está vindo por aí, para o pessoal entender esses novos conceitos e como vai ser aplicado no dia a dia, né. Muito prazer estar aqui, obrigado. Já temos aqui manifestação da plateia, e o Mauro Paz Correia já está aqui agradecendo, dizendo gratidão por essa oportunidade, Graça, sensacional esse time, acho que agora eu vou entender um pouco melhor sobre SaaS. Espero, né não, Zamay? Quero chamar agora meu parceiro nesse debate, Fernando Zamay, Head de Cibersegurança da Cisco do Brasil, engenheiro especializado em computadores pela FEI. Fernando possui mais de 20 anos de experiência em TI, segurança cibernética, data center e redes de computadores. Ele é instrutor e palestrante de temas relacionados a SI e analista de malware nas horas vagas. Olha só que legal, Zamay. Zamay, bem-vindo, obrigada pela parceria. Agora vamos aguardar também suas boas-vindas aí ao nosso público e seus comentários iniciais aí sobre o nosso tema. Legal. Graça, muito obrigado. Quero agradecer a todos os palestrantes aqui pela participação e enriquecer um tema aí tão vasto, tão cheio de variáveis, e agradecer a Security Leaders por sempre promover esses debates, né, de alto nível. E falando sobre SaaS, né, a gente já estava até querendo, antes na prévia, né, a gente já estava num debate bacana, né, a forma que a Cisco, né, enxerga essa transição. Então, tudo começa ali quando o governo vê esse movimento, né, essas convergências de tecnologias, e publica, né, a análise deles, chamada de Security Access Service Edge, né, então, uma borda de acesso, né, de segurança,
e a forma que a Cisco, a visão da Cisco para esse movimento. Né? Do nosso lado, segurança ela tem um desafio enorme hoje, né, pós-pandemia, onde o crescimento potencial de consumo em nuvem e usuários, né, trabalhando de qualquer lugar, ele trouxe à tona, né, uma necessidade muito forte para você fazer a segurança de forma diferente. Né? E a forma que a gente enxerga é o consumo de cybersecurity, os controles que a gente tem, que são necessários, né? Esse consumo que hoje é feito, né, cresceu de forma tradicional, sendo feito dentro do data center, na minha borda, no meu perímetro, na minha rede, esse consumo desses recursos em nuvem. E em nuvem, num formato de software as a service. Aí é uma particularidade minha, que eu acredito muito nisso. Um dos maiores benefícios de você consumir controles de cibersegurança como software as a service, você elimina uma complexidade gigantesca de operação, né, que existe, é fato. Por exemplo, manter atualizado o parque, atualizar firewalls, atualizar proxies, né, que você raramente consegue uma janela para fazer isso, e ainda quando faz, existe o risco de ter que fazer um rollback, né, daquele código que você colocou não tá adequado. Essa atividade toda passa a ser responsabilidade do provedor de serviço. É um dos maiores benefícios de SaaS, né, que já vem sendo consumido pelas aplicações, Google, Microsoft, né, que as empresas já estão aderindo, e na pandemia cresceu muito forte isso. E hoje, o SaaS, ele oferece, além desse consumo simplificado, eu vejo também uma democratização para levar segurança às empresas menores. Então, antes, para uma empresa menor consumir controles avançados, controles de nível enterprise, né, bancos, grandes empresas, né, os service providers, ela não tinha dinheiro para fazer isso, e buscava, então, controles menos eficientes. Né, colocava seus controles, mas dentro do seu orçamento. E aí, você podendo consumir em nuvem, você quebra a barreira de ter que comprar um appliance muito caro, você pode consumir como um recurso, simplesmente direcionar o seu usuário para lá e consumir aquela proteção pagando como serviço. Né? Então, eu vejo aqui muitos benefícios envolvendo ali a tecnologia, uma transição muito grande. Para nós, SaaS não é um produto, né? Então, assim, o mercado agora vai tentar digerir, direcionar, né, aterrissar a mensagem. Para nós, ele é o consumo de qualquer solução como SaaS, por exemplo, e-mail security, SWG, Firewall na nuvem, VPN as a services, né, SD-WAN, e existe também uma convergência, né, de networking consumido como serviço. A Cisco investiu numa empresa chamada Menac, há muitos anos atrás, foi um pouco disruptivo do modelo tradicional, né, de você ter um switch que eu pago uma subscrição de gerenciamento de nuvem, né, naquele momento todo mundo falou, nossa, por que isso, né? E aí mostra que o caminho foi acertado. E também junta com a parte de identidade, né, que a gente estava dissertando ali. São 3 grandes blocos, né? Networking, security e identidade. E tudo isso não pode comprometer a usabilidade dos usuários, né? O usuário ele tem que estar sendo protegido e tem que ser simples. Hoje em dia os usuários são mais exigentes, né? Quanto mais controles, mais difícil, menos sucesso vai ter para aplicar aquela segurança. Então a gente enxerga, né, de uma forma geral, né, essa simplicidade, democratização e esse consumo de nuvem protegido nuvem. Né? Perfeito. Bem, estou aqui ouvindo o Zamay nessa abertura, né, conceitual, mas o que o nosso público está aqui também já pedindo e ansioso, vou até trazer mais um comentário aqui, Antônio Marmo Totoli está aqui com a gente, e ele está dizendo o seguinte, estou com muita expectativa em relação a esse debate, principalmente não só para entender o conceito, mas para saber o quanto que os CISOs estão avançando nessa jornada. Então, esse realmente é um passo importante agora, que é a gente começar a ouvir, né, Zamay, os CISOs que estão no front, e entender, dentro dessa explanação e desse conceito, também a visão que cada um tem, e principalmente se já começou essa jornada. Eu vou começar pelo Hélio. Hélio, vou começar com você. A gente poderia ter uma primeira rodada falando do conceito, mas eu acho que a gente já pode falar um pouco da visão que cada um tem sobre o SaaS, né? Obviamente já foi feita a explanação do Zamay, mas cada um de vocês tem a sua visão com absoluta certeza, e também falar um pouquinho
do quanto você acredita nessa jornada, se é uma jornada que para você ela já iniciou. Obrigado, Graça. Eu entendo que sim, eu acho que é uma tendência que nós não vamos poder evitar. Então, acho que a gente tem que se antecipar e estudar bem, analisar esse novo conceito. Nós já estamos fazendo isso porque eu entendo que nuvem é uma realidade já, isso principalmente para a questão de infraestrutura e aplicações, e a segurança ficou um pouquinho para trás com relação à nuvem. Então, hoje, eu acho importante a gente recuperar, né, esse terreno, recuperar esse tempo e usar os benefícios todos que a nuvem proporciona, também com foco na segurança. E aí eu vejo como grande benefício, que é o que a gente enxerga, é a questão de otimização de recurso, porque óbvio que isso é importante, né, principalmente em um banco, a questão de fazer mais com menos é muito importante, otimizar os recursos, tanto do time de segurança como de tecnologia. Então, eu vejo como o benefício é essa sinergia, essa integração de todas as plataformas de segurança, mas realmente nascendo já no ambiente de nuvem, eu vejo isso como um grande benefício para otimizar o esforço do time de segurança na gestão das soluções de segurança. Porque eles vão poder focar mais na inteligência da segurança e não no operacional básico, como o Zamay comentou. Então, acho que isso pode ser um ponto bem relevante e um benefício bem importante aí para as empresas. Tá, só para complementar, Hélio, o que você falou da importância, né? Até achei interessante quando você pontuou que a segurança ficou um pouquinho para trás aí na questão da nuvem, acho que é um tema aí que pode até ser pontuado depois também pelos demais CISOs, mas só para complementar a sua fala, quer dizer, para vocês, então, essa jornada já começou. Quer dizer, Sim. você já considera que já está numa jornada SaaS. Nós já estamos avaliando já as opções do mercado. Tá. Cada vendor tem o seu jeito de entender o conceito, né, do Gartner, e Tá. na verdade não existe uma regra definida mesmo, é um conceito. Sim. Não existe uma solução única, não existe um padrão ainda definido, mas a gente entende que sim, é um caminho sem volta e a gente já está buscando se antecipar e se adequar a isso ao mais breve possível. Perfeito. Ovídio, sua vez. Da mesma forma, eu já estou, como o assunto, né, tem muitos aspectos, já estou juntando aqui duas questões, tanto a sua visão sobre o conceito, mas também se você já iniciou essa jornada aí no IRB. Tá bom. Esse conceito, como já comentado aqui pelos colegas, é um conceito novo, com algumas ações mais antigas, digamos assim, né, das nuvens e tudo mais. E o que eu tenho observado é que a maioria das pessoas, a maioria das empresas já começaram de alguma forma, né? Então, se as pessoas pegarem esse conceito, né, que foi explicado pelo Zamay e corroborado pelo Hélio, elas já vão e pegar isso num conceito do SaaS e vão verificar que muitas ações relacionadas ao SaaS já foram feitas, né? Quando a gente fala de uma empresa, uma startup, que ela já nasce no conceito de Cloud First, ela já nasce nativamente no conceito de SaaS. Agora, quando a gente fala de bancos, seguradoras e empresas maiores, né, isso já acontece de uma forma um pouco mais tímida. Tá? Então, eu acredito também, assim como o Hélio, nesse modelo SaaS, né, nessas três frentes que o Zamay colocou, principalmente nas frentes das identidades. Por exemplo, uma pessoa que já está trabalhando com multifator de autenticação, ela já tem uma perna no conceito SaaS, porque a identidade é um dos grandes polos aí do conceito SaaS. Uma pessoa que ela já tem a parte de DNS Security, ela também já tem um pouquinho já de SaaS, né, de CASB e algumas outras questões. E uma coisa que eu tenho observado aqui em muitas outras empresas também, a gente tinha aquele conceito de arquitetura muito mais antigo, a gente tinha lá o Branch Office se conectando pela uma nuvem MPLS gigantesca, lá, e as pessoas tendo que ter links grandes, né, para isso.
Então, hoje o SaaS, esse modelo do SaaS já está trazendo para que as pessoas, né, tanto os usuários finais quanto os brand office, já vão direto para a nuvem, né? E aí você cria uma série de bordas, né? Você cria uma borda na nuvem, você cria uma borda na desktop da pessoa, você cria uma borda no próprio branch office, né? Então, eu acredito que sim, a gente usa, assim como muitas outras pessoas já têm utilizado esse conceito, e que esse conceito ele tem se maturado bastante, né, e que pode trazer um grande benefício por 3 horizontes. Primeiro, pelo horizonte operacional, que a gente vai ter uma empresa especializada, Cisco, enfim, qualquer outra empresa que pode prestar esse serviço. 2, a gente pode reduzir a operação, como o Hélio bem falou, né? Mas o terceiro conceito que para mim é o mais importante é que a gente não deve delegar a governança, a gente deve delegar a operação. E antes da gente entregar aquele pacote do site do SaaS já na mão da operação, precisa avaliar se aquela fatia do SaaS ela está totalmente razoável e entregar para a operação para ir para as outras fatias. Então, essas fatias, né, cada empresa, dependendo do segmento, está num nível de maturidade diferente, mas tudo convergendo para esse conceito do SaaS. Perfeito. Bruno, vou colocar um pouquinho de pimenta aí na nossa discussão, claro, né, dentro do conceito, mas já provocando um pouquinho. É a percepção, né, de que já temos aí duas opiniões, estamos indo para você, que é a nossa terceira. E aí nos parece que é um conceito que, de certa forma, vocês já estão lidando com ele. Você acha que a comunidade de segurança, em geral, já está familiarizada com o conceito? Você acha que ainda precisa discutir um pouco mais o conceito? E aí, óbvio, a pergunta que não quer calar, como é que vocês estão? Como é que está sendo a jornada de vocês, se vocês já iniciaram? Tá bom. Eu acho que meu bate-papo vai ser muito rápido, porque o pessoal consolidou já em 2 conversas, basicamente, todo o tema. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar para o público que está nos assistindo, que não é uma ferramenta, né? É um conceito, né? Como é uma sopa de letrinha, o pessoal fala, nossa, mais uma ferramenta para a gente gerenciar. Não é uma ferramenta, talvez ela seja a consolidação de várias ferramentas que nós temos, de vários procedimentos que nós temos num conceito. Então, isso é muito importante. Eu acho muito importante o que foi comentado, segurança, trabalhar na parte estratégica e você ter um vendor, né, que cuida do operacional para você, então você transmitir tudo isso para ele, que você consiga trabalhar no tático e no estratégico da empresa. Hoje na Swap, como que nós estamos? Nós nascemos 100% em cloud, então o nosso mundo ele é muito mais fácil, né? E não criticando o mundo físico de maneira alguma. Esse surgimento, esse nascimento na cloud, a gente não tem a grande dor que todo mundo tem, que é o famoso legado, e a gente sabe da dor. Eu trabalhei com uma empresa que tem isso e a gente sabe realmente que dói. Eu não por mais que eu esteja no conceito de cloud, eu não implementei o conceito ainda SaaS na Swap. E aí eu vou dar minha opinião pessoal por tudo que se passou no ano de 2020 e pelo que vem no ano de 2021. Eu não sei até que ponto isso vai estar nas nossas agendas, né? Porque está no momento de a gente fazer o nosso plano estratégico. Já quem não fez, a gente já está atrasado, né? Quem não fez já está atrasado. Então você se prepara para um ano difícil, um ano estratégico, um ano com algumas implementações, mas que em janeiro, fevereiro, março, tudo pode mudar, dependendo de como for o cenário de segurança, né? Então, realmente, na minha agenda não está, né? Por questões de outras necessidades. Eu entendo o tema, eu acho que ele é super importante, né? Mas ainda eu tenho umas prioridades que ainda estão um pouquinho mais acima do que eu conceito. Perfeito. Ótimo, Bruno, é exatamente isso. A ideia é a gente poder, justamente, não só entre nós debatedores, vocês debatedores, mas o público, né, passar essa veracidade, essa opinião de cada um e o posicionamento, né, de cada um sobre o tema. Danilo, vou trazer você para a nossa discussão, mas já temos aí
alguns pontos um pouquinho mais polêmicos para a gente discutir, né? Eu acho que tem, obviamente, já, né, o conceito entendido, falado um pouco aqui, já comentado, tem também já empresas iniciando essa jornada, tem um contraponto interessante de que não é uma coisa, o conceito pode ser novo, mas que de certa forma é uma jornada que muitas empresas já até iniciaram, e então eu queria ouvir você agora, tem um manancial de aspectos aí, e agora vamos ver a sua opinião. Legal. Em que página Ótimo. está você, Danilo? Essa é uma agenda que eu já venho defendendo há um bom tempo, né? Eu acho que já, aí na minha concepção, ela já faz parte da minha agenda, tá? Já está fazendo parte lá no Grupo Recovery, tá? E é super importante o que foi falado pelos colegas, a segurança da informação, ela tem que fazer parte da jornada cloud, né? Então, as companhias, elas estão nesse movimento, começaram forte nesse movimento lá em 2019, vieram mais forte aí em 2020, com a pandemia, isso acelerou ainda mais, né? E a segurança da informação tem que estar para e passo nessa subida. Muito por conta de necessidades de negócio, então, as ferramentas de colaboração estando na ponta, então não existe mais aquele cenário onde a segurança da informação não usa aquela ferramenta por conta que aquela ferramenta gera uma vulnerabilidade. A segurança da informação, ela tem que ser uma viabilizadora do negócio, então ela tem que estar junto ali, inclusive oferecendo solução aí para proteção. Tem a parte toda de workload, né, que as companhias, elas têm muito essa visão de, puta, vou subir para a nuvem, eu vou ter um custo menor, né, efetivamente aqui, quando a gente fala de operação, né, às vezes isso pode ser um erro gigantesco, e em outros casos, se for bem planejado, é sucesso também forte, e também a segurança tem que estar lá aplicada, né? E tem toda a parte aí do Zero Trust, que é um conceito que faz parte do SaaS, né? Que e veio, obviamente, impulsionado pela pandemia, que é o usuário fazendo aí, estando em casa, em home office, né? Então, é um desafio gigantesco na agenda de segurança da informação que foi em 2020, né? E essas soluções, elas trouxeram muita visibilidade. Eu acho que se fosse resumir, né, a questão da segurança da informação versus o SaaS, a gente ter visibilidade na ponta, né? A gente não consegue mais fazer segurança da informação protegendo o endpoint, tá? A gente tem que fazer segurança da informação hoje, né, e é um conceito que eu prezo muito, nas minhas discussões eu sempre trago esse conceito, é fazer a segurança da informação, da identidade, do indivíduo, né? Então, trazendo aí o que foi falado aí pelo Ovidio, que é o segundo fator de autenticação, mais a parte comportamental, então são fatores que vão compor uma decisão de security, libera ou não o acesso, né? Mas todo esse ecossistema que eu comentei, né, dessa jornada que faz parte da jornada cloud, tá? Então, acho que, em resumo, é super importante a gente ter isso, na minha agenda eu tenho aqui em 2020, né, no processo de implementação, 2021 vai vir mais forte, muito mais com a parte de refinamento das regras, né? É importante a gente ir lá no SaaS, né, no conceito, além de fazer toda a parte de security, governar, né? A governança é um tema aí que rege a nossa agenda de segurança da informação, e ela tem que responder uma pergunta que todo executivo quer ouvir a resposta, né? Estamos realmente seguros? Que é uma resposta Exato. que todo CISO tem dificuldade de responder. Exato. Acho que é isso. Muito bom, excelente. Muito obrigada, Danilo, pelo seu depoimento. Imagina. Yannis, importante agora a gente já começar a entrar um pouquinho mais, né, nesse aspecto da prática, né? Se para você, na tua visão, já é uma realidade e se tem que fazer ou já está fazendo parte da Agenda 2021, a jornada SaaS. Bom, sem dúvida, vários colegas já colocaram aí, basicamente os conceitos, né, toda essa parte eu falo do desacoplamento da informação, né, com toda a parte de virtualização de rede, isso já faz parte hoje em dia, obviamente, alguns já estão mais avançados, outros não,
mas com toda essa dispersão, cada vez mais está fazendo pressão para que isso seja cada vez mais implantado. Um outro fator que aí vai realmente acelerar cada vez mais é toda a parte da transformação digital, a inovação que está vindo por aí, 5G, né? Vamos começar aí no próximo ano. E aí o que a gente está falando é do crescimento dos futuros projetos, né? Da internet tátil, né? Está falando de realidade virtual, realidade aumentada, toda a parte de carros conectados, carros autônomos, drones, cidades inteligentes, toda a parte de smart grids, né, que é toda a parte da rede de distribuição automatizada. Então, a gente está falando que vai crescer um volume de dados. Hoje a gente já tem 85 petabytes de dados, né, e para a previsão daqui a 4 anos, 2025, será 175 petabytes de dados, né, sabendo que, só para o pessoal saber, 1 petabyte é 1 bilhão de terabytes, né, e só, por exemplo, um carro autônomo, ele gera por dia 4 terabytes de dados, né, com toda a parte de telemetria, monitoramento, gerenciamento. Então, a gente está falando de um alto volume de dados que vai estar crescendo. E um grande fator que eu queria colocar aqui também é a experiência do usuário. Você ter um sistema que tem uma baixa latência, né, é fundamental. Então, o SASE, a gente está falando até dos próprios conceitos de data centers, está falando de edge data centers mais próximos dos usuários para garantir essa melhor experiência. E o SASE vai vir para contribuir para essas questões de como trazer a segurança mais próxima para o usuário, com algumas características, né, além das características técnicas, né, de melhorar a performance, reduzir a latência. A gente está falando de latência de menos de 1 milissegundo, né? Quando você tem um carro autônomo, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, você precisa ter uma alta velocidade, uma alta capacidade, né? A parte de drones, né, que deve crescer exponencialmente, a parte dos IoTs, bilhões de dispositivos, 75 bilhões de dispositivos aí nos próximos anos, precisa ter uma alta densidade, conectar esses dispositivos e garantir a segurança desse ambiente. Então, tem toda essa redução da carga operacional, que os colegas já falaram, o Zero Trust, ampliar a eficiência da rede, mas também a questão do business, né? Como facilitar a aplicação de políticas de conformidade, obviamente a parte de redução dos custos quando vai entrar esses projetos, e é um grande habilitador de novos negócios digitais. Então, o conceito do SASE veio para ficar, e cada vez mais vai ser utilizado com essas questões que foram comentadas e garantir a experiência do usuário, porque a gente precisa tratar da segurança desses aspectos e a experiência é fundamental. Não adianta você colocar um alto nível de proteção e o usuário não está satisfeito, você não tiver a aderência dos seus clientes porque eles não estão aderindo à tecnologia, porque o serviço é de má qualidade, né? Então, é importante ver todo esse conceito, e o SASE, com certeza, veio para ficar integrando, né, a parte de rede com segurança, né, toda a parte de funções de rede com as funções de segurança. Então, a gente fala também outros conceitos de otimização de rede WAN, né, toda a parte de baixa latência, traffic shape, né, garantir QoS, qual é a minha aplicação que eu tenho que dar maior qualidade de serviço, e aqueles projetos pontuais, né, vindo o 5G, a gente vai ter aquela parte do slices, né, que é divisão de serviço de acordo com a finalidade. Então, a segurança precisa ser provida rapidamente, né, não tenho tempo para pensar no projeto que vai entrar daqui a 3 meses, é para a semana que vem. Então, eu preciso ter essa facilidade, essa orquestração de colocar os serviços de rede para atender a área de negócio, e a segurança é fundamental. E não adianta colocar uma segurança que vai inibir o uso daquela tecnologia, daquele serviço, você vai matar o seu negócio. Então, o SASE traz esse conceito cada vez mais próximo do usuário e a proteção, e facilitando, obviamente, todo o gerenciamento da área de segurança, visando mais o atendimento das questões mais estratégicas e deixando os operacionais mais com os provedores aí com esses serviços de nuvem. Perfeito, Yannis. Comentários aqui muito interessantes, o Rafael Citro e Yannis sempre trazendo os números, nos atualizando em relação a esse cenário que vem aí com 5G. Muito bacana você ter trazido mais esse aspecto aí para a gente analisar esse cenário. Vamos finalizar essa primeira rodada com o Edson Sivieri. Edson, deixei você para o final
porque eu acho importante agora a gente olhar, né, todos esses aspectos que foram levantados e já começar, além de ter o seu comentário, avançar um pouquinho nos desafios. Por exemplo, aqui na nosso chat já tem vários perguntando se tem como um caminho para iniciar, se existe alguma, na opinião de vocês, alguma forma de dar início a essa jornada. Então, a gente já vai conversar um pouquinho com você, mas já colocar essa pimenta aí que a plateia já está pedindo aqui. Graça, na minha opinião, assim, sim, estamos olhando globalmente, né, a empresa que eu trabalho, a empresa de real estate, e ela tem que olhar isso aí, porque nós tratamos com espaço, com bem-estar de pessoas, de alocação de pessoas em todos e qualquer lugar no mundo. Então, hoje nós falamos, what is next? É o nosso lema, e Workplace Anywhere. Então, assim, isso que o Yannis, ele falou muito bem sobre 5G, sobre disponibilidade de aplicações, para mim, isso aí vem crescendo, assim, vertiginosamente ao longo do tempo, e isso obriga que o profissional de segurança tem que ser cada vez mais profissionalizado. Então, assim, hoje nós vamos chegar a um ponto que segurança, ela vai ser uma commodity. Eu vou desenhar a aplicação, vou ter que colocar em algum lugar que eu sei que vai ter proteção, todo um arcabouço de soluções que vão proteger o meu negócio. Então, o profissional de segurança, respondendo aí um pouco, ele precisa estar muito antenado, não só no que tem de tecnologia por aí, para trazer novas coisas, mas muito antenado no negócio. Entender o negócio dele, porque... e isso também o Yannis colocou lá no aquecimento, né, no esquenta, sobre user experience, que é uma coisa que a gente preza muito, porque é o seguinte, eu posso ter uma solução sensacional, eu gastei $1 milhão para colocar o máximo, deixei tudo legal. Se não rodar nesse carinha aqui, o cidadão ele vai fazer no Excel, ele vai pegar, ele vai achar um meio, o rio corre para o mar e não tem jeito. Ele vai passar por cima, ele vai dar um jeito. Vai acontecer. Porque o negócio está lá. A gente escuta isso há anos, né? Eu venho desde lá do tempo do mainframe, alguém falou, cara, a gente vai conseguir fazer isso aí? Não consegue. Pode deixar que eu já fiz. Eu comprei um Access, eu comprei um Access ali, um MS Access na banquinha da Santa Ifigênia, eu desenhei um banco de dados aqui e já está funcionando. E olha, eu já tenho um cadastro. Quer dizer, o terror, né? Era a Black IT, Shadow IT, Grey IT, tudo que você pode pensar. Então, hoje, assim, a gente avança para um caminho que nuvem, ela deixou de ser alguma coisa do futuro, ele é atual e não tem jeito, não tem como mudar esse aspecto. Ela precisa ser segura, sim, porque a velocidade da necessidade de implantar um novo negócio, ela aumentou estupidamente. Isso que também foi comentado. É para a semana seguinte, é verdade. Uma outra coisa importantíssima e que permeia também o nosso business. Alguém chega e fala assim, olha, eu estou revendo os meus negócios, estou revendo a minha alocação de espaço para os meus funcionários e eu vou colocar todos eles em home office. Você me ajuda a colocar eles em home office e eu achar um 6 feet, que é o distanciamento, né? O distanciamento entre pessoas dentro dos andares que existem. Eu tenho que adensar menos, eu tenho que ter mais viabilidade para colocar as pessoas em home office, só que eu quero manter minha segurança. SaaS, para mim, assim, é o caminho natural das coisas acontecerem. E se o cara de segurança, a pessoa de segurança hoje não enxerga o SaaS como uma ferramenta extremamente útil para ele continuar vivo, ele está com um problema muito grande. O SaaS, ele é, na verdade, uma metodologia, eu digo ferramenta não como tool, como... Sim. Mas, assim, é uma metodologia que, para mim, isso veio aqui, começou acho que em 2019, 2018, é uma discussão mais, mas ele vem desde lá de trás. Porque a partir do momento que decidiu-se, vamos para a nuvem, nossa, tem a nuvem para colocar aqui o meu data center, ou hosting, ou cloud, o que é que seja, isso já é esperado. Porque é muito atrativo, a velocidade de adoção é isso aqui, eu coloco um aplicativo para funcionar a questão de horas, eu mudo o meu negócio, eu me adapto. Não tem jeito, Graça. Então, assim, acho que o melhor jeito de começar é estar antenado com bons parceiros, porque o que eu falei sobre profissionalização da segurança é isso mesmo. Eu tenho que estar antenado e buscar boas parcerias, porque segurança, ela tem que ser simples, mas como que roda lá por baixo para fazer as coisas funcionar, eu vou precisar de gente que entende muito disso,
para me auxiliar como CSO a levar o meu negócio para frente. Mais uma vez, e eu vou encerrar por aqui. Eu posso construir um bunker, a coisa perfeita. Se não rodar na ponta, rápido, inteligente, e que eu tenha uma velocidade de transformação acelerada, o meu business não vai adotar. Não tem jeito. Perfeito. Bem, essa primeira rodada é muito importante, porque é a rodada onde a gente, como eu costumo dizer, costumo brincar, onde a gente entende a página em que cada um está. A partir de agora, eu tenho uma proposta para todos os nossos debatedores, da gente tornar o nosso debate mais dinâmico. Vocês podem ir pedindo a palavra e eu vou trazendo também perguntas da nossa plateia. O Zamay pediu a palavra, Zamay, eu vou passar para você, mas já vou trazer uma pergunta, porque já é a segunda ou terceira que chega nessa linha, né? Estamos percebendo, acompanhando esse debate, que muitos já iniciaram essa jornada, mas não vejo ainda que esse conceito seja muito conhecido pelo mundo da segurança. E mais importante ainda, como que a gente dá início a essa jornada? Ou seja, por onde dá para começar? A gente tem um grande legado, seria DNS, Firewall, SD-WAN, dá para ficar um pouco perdido nesse início. Zamay, é com você. A plateia aqui já questionando o lado mais prático dessa jornada. Pegar alguns use cases que eu venho trabalhando, né? Então até reforçar, eu trabalhei com o vídeo, né? Acho que uns 3 anos atrás, eu não lembro o vídeo quando que a gente começou, mas era um projeto de proteção DNS. Esse projeto poderia ser um appliance, on-premise, ou uma proteção em nuvem. Então, o consumo de SaaS já vem acontecendo, né? Então, aqueles que já investiram em proteção DNS, naturalmente, viram na nuvem uma forma com mais benefícios. E aí, esses use cases, né, das proteções, vem crescendo. E hoje a gente está num momento que você pode consumir quase que em totalidade, né, dos recursos em nuvem. Tem 2 grandes use cases hoje que o SaaS se aborda direto, que eu venho trabalhando com os clientes. Eu vou pegar o da pandemia, a VPN. Preciso ir para o trabalho remoto. 5 anos atrás, os clientes que já colocaram parte da força de trabalho em casa. Como que era a segurança? A gente tinha uma arquitetura, nós temos uma arquitetura que era chamada de Always On. A máquina saiu da empresa, automaticamente ela estabelece a VPN para a infraestrutura on-premises administrada pela empresa e trabalha a vida normal e é protegida pela proteção web que está dentro da empresa no appliance. Então, isso funcionou muito bem, porque o meu perímetro não foi rompido. Coloquei ele em casa, ligou o computador, vem tudo para a empresa, vida normal. Ele está dentro da empresa do ponto de vista lógico. O que aconteceu na pandemia agora? Comecei a jogar todo mundo para casa, aumentou a quantidade de funcionários trabalhando remoto. E funcionários que não têm muito skill TI, né? Aí entra, né, o que foi comentado, de experiência. Tem que ser simples para o mais leigo dos meus funcionários que eu estou mandando todo mundo. E entrou um outro fator. Minha aplicação foi para a nuvem. Né? O meu Google, meu Office 365, meu Salesforce, minha aplicação e muitas outras. Né? O storage, né? O storage está na nuvem, OneDrive, né? Seja qual for. E aí o que acontece? Aquele modelo tradicional de colocar em casa, trazer para dentro da infraestrutura, inspecionar e ir para a nuvem, causou o impacto de experiência. O que muitos fizeram? Experiência e performance. Né? Começou a virar um gargalo. O que muitos fizeram? A gente vem encontrando que muitos permitiram a navegação direta na internet e não colocaram proteção. Porque o proxy está dentro de casa. Aí, às vezes eu faço uma pergunta. Se você não fechar VPN, quem protege a sua navegação? Aí fica, fizemos na onda 1 para colocar em casa logo. Aí eu estou expondo o meu vetor de infecção. E não tem uma proteção ali para aquela navegação. Aí o SASE aparece como uma alternativa já imediata para esse caso. Coloquei ele em casa, só vem agora para dentro da empresa aquilo que é sistema que não tem jeito, está dentro da empresa, né? São aplicações que estão dentro de casa, no meu data center, e o que é nuvem, internet, vá direto para a nuvem internet, para ter uma boa experiência, boa performance. Só que se eu vou para a nuvem direto, eu tenho que ter os controles. Aí os controles mais solicitados. Ele só pode acessar o meu Office 365, ele não pode acessar um Office 365 de outra pessoa. Né, porque dá para transferir arquivo, dá para fazer milhões de coisas por ali. Controle de tenant, que exige decriptografia. Decriptografia dentro de casa é doloroso, é caro. Fazer como SaaS,
problema do provedor. Né? Controles de CASB, né? Autenticação, user behavior, né? Quem está logando no meu Office 365, quem está logando no meu SaaS, capturar o arquivo, inspecionar para ver se tem malware, capturar o arquivo para ver se ele não publicou, ele jogou uma planilha crítica, né? DLP. Então, tudo isso tem que acontecer nessa navegação que ele está indo direto. Então, esse é o primeiro use case, é um mundo híbrido, onde você vai dar boa experiência, vai acessar a VPN para recurso local e vai proteger. E existem discussões de por que não, faz a VPN inteira para mim. Eu não quero mais conectar ele na minha empresa. Conecta nessa nuvem, e aí você faz o split, né? Você, provedor de SaaS, faz o split do que é no internet, vai para lá, e o que é para dentro da minha casa, você me devolve. E nem é mais com eu, e aí a empresa não precisa nem operar mais aquela infra on-premise de VPN. Então, existem vários casos, VPN as a service, SWG, né, híbrido com VPN, para fazer o equilíbrio de proteção e usabilidade. E o terceiro caso, que é muito forte, é o SD-WAN. Aquelas unidades, né, de UTM, que tem, ou roteadores, né, os SD-WANs, que estão conectados na rede privada e na rede internet, as inspeções que eu preciso hoje numa unidade SD-WAN, que ela tem que ser barata para fechar a conta, e o barato não bate com inspeção avançada, né, é um conflito, não tem inspeção de segurança avançada barata. Vai pedir CPU, vai pedir memória, e vai levar o preço da caixa. E vai tornar o ciclo de vida da caixa curto. Qual que é a ideia? Essa unidade, ela vai ser especializada em roteamento simples, classificar. Você vai especializar ela em routing, ela vai ter uma sobrevida muito longa, né, aquela caixa. E as inspeções avançadas de segurança? Nuvem. Mesmo esquema da máquina que está no laptop em casa, aquela unidade roteadora SD-WAN vai mandar para a nuvem e toda aquela inspeção avançada acontecendo como serviço, e aí leia-se, né, a decriptografia numa unidade pequena de baixo processamento não acontece bem, e você joga aí o serviço na nuvem. Então, essa distribuição, serviços, né, use cases, já vem acontecendo. Vários clientes estão com o projeto na mesa agora, vários já consomem SaaS, né, eu citei o caso da IRB, né, que já investiu neste bloco lá atrás, e só vem crescendo. Né? E são exemplos, né, Zamay, de responde essa pergunta e outras que estão chegando nessa linha de como começar, quer dizer, é um processo, não tem assim uma cartilha que todos possam seguir, é que como você colocou, vai dependendo das necessidades e você pode ir implementando, né, em áreas ou de acordo aí com a sua própria evolução. Eu já tenho, vai ser legal agora, a gente começa a ter os pedidos de palavra, na ordem aqui, Danilo pediu a palavra, Hélio também pediu, e o Edson também. Ótimo, que agora a gente está com o debate aberto realmente para cada um e colocando seus pontos. Danilo. Legal. Graça, eu acho que eu queria corroborar o que o Fernando colocou, né, e queria clarificar um pouco para as pessoas aí que estão nos assistindo, né. O SaaS, ele é um conceito que está muito voltado à segurança em nuvem, tá? Então, a gente pode fazer esse depara, tá? Então, só que o conceito SaaS, ele também tem benefícios indiretos. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A experiência que o colaborador tem, o colaborador ou o terceiro, ou a pessoa que está envolvida aí no seu negócio, ele pode ter utilizando, se beneficiando dessa tecnologia que foi implementada. Então, o SaaS, ele traz, por exemplo, o Zero Trust, né? Você pode disponibilizar, você não faz primeiro mais a proteção no seu endpoint, e você consegue disponibilizar o recurso, a ferramenta de colaboração, ou o que for, para o seu negócio, né, de maneira segura, onde você não olha mais o endpoint, como eu comentei, e você olha a aplicação. Então, você faz a blindagem na própria aplicação. Isso torna aí a vida tanto do negócio mais fácil, né? Então traz um baita benefício e é um baita de um kick win aqui se você colocar na sua estratégia de implementação do negócio. Então essa seria uma entrega excelente. Traz a parte de autenticação, onde você consegue subir a régua, né, e consegue ter visibilidade do seu ambiente. Então, se você tem aí, sempre voltado à nuvem, um ambiente muito híbrido, né, onde você não tem uma dificuldade de rastreabilidade
do que está acontecendo na ponta, o SaaS também vai trazer um retorno bem grande quando você fala de implementação, né? O SaaS no conceito pode ser em parte ou na totalidade, tá bom? E entre outros benefícios aqui que você pode ter na implementação do SaaS. Mas queria que ficasse bem claro para o público que o SaaS está muito voltado, né, a serviço, o Security as a Service. Né? Então, a segurança é como serviço. Inclusive, é interessante você fazer essa colocação, porque eu vou inverter só um pouquinho aqui, pedir licença ao Edson para passar para o Hélio, porque, Hélio, você falou sobre o atraso, né, ou que a segurança ela não caminhou no mesmo ritmo que a própria nuvem avançou. Isso gerou aqui alguns questionamentos, Hélio, como você pediu a palavra, eu vou trazer esses questionamentos aqui para você, não uma pergunta específica, uns 2 ou 3 comentários de que, primeiro, se não foi uma questão realmente cultural da própria segurança temer ou ser muito reativa em relação à questão da nuvem e não muito proativa como a área de negócios, e se uma empresa hoje que ainda não está numa jornada madura de nuvem, se faz sentido a segurança trilhar esse caminho do SaaS. Bom ponto mesmo do público, Graça. Eu acho que sim, eu acho que independente do nível de maturidade da empresa com relação à cloud, eu acho que a segurança deve se antecipar justamente para não ficar para trás com relação a isso, e o SaaS vai ajudar neste ponto exatamente, porque para a gente não precisar ficar buscando soluções individuais que foram migradas para a nuvem, a gente consegue usar esse conceito de uma plataforma unificada já com a convergência para poder prover uma solução baseada em serviço. Eu acho que é bem importante isso. Agora, com relação a um comentário que foi feito pelo público de como iniciar essa jornada... Isso. O que eu poderia dizer sobre isso? Primeiro, sim, é importante ter um parceiro para nos apoiar, não tem como fugir disso, ter um parceiro realmente de confiança, qualificado, que possa nos apoiar, e de forma mais objetiva, algo que foi a nossa estratégia mesmo, usar, por exemplo, um squad de desenvolvimento que precisa acessar algumas ferramentas, como o Danilo comentou, de colaboração, e a gente pode deixar esse ambiente em paralelo, sem afetar a nossa infraestrutura de segurança, usando uma plataforma SaaS, para a gente conhecer, validar, testar os recursos, num conceito de POC, e aí até fazer um comparativo entre os vendors. Então, esse poderia ser um caminho simples, né, para quem está assistindo a gente aí, algo que não afeta a nossa infraestrutura, algo que não vai demandar um esforço muito grande do resto da TI, que é algo bem complexo, e como a gente paga por uso, é algo que é simples, relativamente simples de fazer no curto prazo. Excelente, muito bom, Hélio, respondendo a pergunta e também já avançando aqui numa dica de como, né, na visão dele, pode ser iniciada essa jornada. Muito bom isso. Edson, você pediu a palavra. Graça, eu estava, depois de ouvir esse bunch de informações aí, realmente muito legal esse bate-bola, eu acho que tem um fator importante que a gente deve considerar, que é a própria entrada da LGPD. A LGPD, ela começa pelo inventário dos dados, o que você tem de informação espalhado em tudo quanto é lugar, em endpoints. E hoje, se você não tiver uma infraestrutura em que você consiga ter uma previsibilidade do que está nascendo de informações novas, é muito complicado. Então, a tendência, a minha visão, né, olhando um aspecto mais, assim, que como quem participa no dia a dia do projeto LGPD mesmo, estrutural e gerencial, é que com o SaaS a gente tem condições de saber exatamente assim, aonde está o meu dado e qual tipo de risco está acontecendo com ele. Então, é uma convergência natural das coisas, sabe? Hoje,
a gente tem que estar muito preocupado com a natureza de dado e o que está sendo trafegado na rede. Não só, eu já deixei de estar, não é que não, já deixei de estar preocupado, mas aquela preocupação com pichação de página, preocupação com cair o site, isso ficou um pouco aqui no background, um pouco para cá. Nós vamos estar muito mais preocupados com profissionais de segurança, da natureza do dado, aonde estão essas coisas. E eu, sim, acredito, é uma opinião dentro da empresa, que o SaaS nos ajuda a isso, a ter uma visão holística da minha informação, aonde estão as coisas, e que isso que foi muito bem comentado aí por todos, é inevitável. Eu posso estar em qualquer lugar, workplace anywhere, e o meu usuário vai fazer, meu usuário vai estar lá na ponta. Se eu não tiver um policy enforcement perfeito, em que já permeia todos os meus canais de comunicação e aonde pode nascer um dado, o meu risco é muito grande. Então, não que seja um problema, acho que a LGPD veio acelerar a adoção de um conceito como esse. É isso que eu queria comentar. Não, muito interessante, e porque são benefícios, né? E eu acho que a gente já está nesse terceiro tópico que está totalmente relacionado com os demais, né? Do início da jornada, de como seguir essa jornada, mas o benefício é muito importante, vocês estão pontuando todos esses benefícios, e esses benefícios é que vão, com certeza, corroborar essa jornada. Mas eu vou ficar aqui, né, comandando um pouquinho também a expectativa da plateia. O Yannis pediu a palavra, Yannis, os benefícios vocês estão pontuando, mas a plateia ainda está insistindo um pouquinho em alguns desafios. Então, por exemplo, o Rafael Citro, ele diz o seguinte, na opinião da maioria de vocês, né, é óbvio que é uma jornada quase que inevitável, as empresas vão segui-la, né, de acordo aí com suas demandas e uma série de outras questões, mas como nós podemos também aculturar a nossa equipe, o nosso time? Vocês acham que é importante disseminar esse conceito dentro da própria equipe de segurança, fazer workshops, fazer debates internos sobre isso? Alguém tem alguma experiência nesse sentido? Vou colocar essa pergunta para o Yannis, enquanto os demais pensam se podem contribuir, se acham que é relevante essa questão do aculturamento do ponto de vista de nuvem. Alguns até colocaram, já que nuvem não é algo tão familiar à segurança, se não vai ser necessário um aculturamento maior, porque nós temos muito gap de recursos humanos especializados na área de segurança. Então, acho que é uma questão aí importante para se falar. Yannis. Bom, obrigado, Rafael, pela pergunta. Na realidade, o SaaS é um conceito extremamente novo, né? Ele foi lançado em julho, agosto do ano passado pelo Gartner, né? Então, fez aí aniversário agora, há pouco tempo. No meio da pandemia. Exato. E agora, obviamente, pela questão da pandemia, começou a ter vulto, né? Começar a discutir mais esse conceito. Ou seja, é um conceito extremamente novo, né? Obviamente, a conscientização de segurança é fundamental. Quando a gente fala do fator humano, né? Os ataques muito usam engenharia social. Então, obviamente, ter a questão da conscientização é importante. E aí, a grande questão que eu falo da parte de segurança, que foi bem colocado aí pelos colegas, ter o inventário, né, como o Edson comentou bem, a primeira parte é fazer o inventário dos meus dados, mas a gente precisa ir um pouquinho também mais além. Como que eu vou definir as políticas baseadas em contexto? Ou seja, eu identifico quem é o meu usuário, as credenciais do usuário, as credenciais do dispositivo, então eu tenho que levar as duas considerações, né, da parte dos acessos, o perfil do usuário, o perfil desse device, quais são as funções que são permitidas para acesso em termos de geolocalização, em termos de período de acesso, e fazer toda a parte do gerenciamento do risco. Ou seja, é preciso entender como o conceito de SaaS vai ser implementado dentro da organização, montar um planejamento estratégico e aí definir uma priorização. Legal, vamos começar com esses conceitos de negócio que são mais importantes dentro da minha organização. E aí definir os processos, definir a necessidade de implementação da tecnologia, e aí partir para o processo de conscientização. Falar, olha, estamos nessa situação de desacoplamento da informação, de dispersão de acesso e de outras oportunidades que estão entrando dentro da organização. A estratégia da empresa vai ser essa. Vamos adotar o conceito SaaS usando esses conceitos. E aí a gente fala de um conceito voltado mais à estratégia, mais ao business, do que simplesmente falar de um conceito que é
falar o que é um CASB para o usuário, falei o que é uma otimização de WAN, o que é um SD-WAN, uma rede de virtualização de serviço, ou seja, o usuário, obviamente, esses conceitos são importantes, mas quando ele vê que aquilo importa para o seu negócio, que vai trazer de benefícios, quais são os riscos associados ao seu business, aí sim ele vai apontar, vai entender e vai apoiar esses processos de implementação dessas tecnologias, né? Então, é importante entender qual é o risco associado ao negócio que vem de toda essa situação de pandemia, de acesso remoto, de ambientes de nuvem, de novas transformações digitais, e falar que a empresa tem uma solução e eles entram em contato com a área de segurança e vai dar esse consentimento, né? Dar essa conscientização, esse programa de conscientização, entender os conceitos mais no nível de negócio e, obviamente, explicar de uma forma dentro da parte do negócio quais são os riscos associados e como a tecnologia apoia as suas iniciativas e estratégias de negócio. Muito bom. Eu tenho aqui o Edson pedindo a palavra, mas para fazer um equilíbrio aqui, Edson, vou só pedir aqui para você aguardar um pouquinho para eu trazer uma pergunta que foi direcionada aqui para o Ovídio. Ovídio, eu estava até aqui voltando para a sua fala, até para ver se realmente está correto. Você falou dois aspectos importantes aqui que foi assimilado aqui pela plateia. Um sobre a plateia está questionando realmente essa redução de custo operacional, pela sua experiência, porque assim, redução é uma coisa difícil hoje, né, do ponto de vista de se alcançar, né, dentro da segurança. Então tem perguntas aqui vindo nessa linha. E uma outra que você pontuou de não delegar a governança, de ter isso muito forte. Então, eu queria que você voltasse a comentar e detalhar um pouquinho pela tua experiência de estar já numa jornada SaaS, se realmente essa redução de custo operacional ela é significativa. Bom, são dois bons pontos de fato, né? Esse primeiro ponto do curso do custo operacional, eu não tenho dúvidas, né? Eu tenho observado, inclusive, outras empresas. E até vai em linha também do comentário anterior da falta de pessoas, né? Apropriadas. Então você tem que treinar, tem que fazer treinamento sobre muitas coisas. Se a gente for fazer um portfólio de vamos supor, tecnologias de SaaS e treinar todo mundo o tempo inteiro, de fato é um valor considerável. Tá? Manter uma pessoa também não é tão... Para administrar isso tudo, você acaba também tendo um custo operacional. Então, você dividindo esse tipo de situação, você acaba tendo, como um todo, uma redução. Uma redução e um ganho maior de inteligência, porque como o Zamay muito falou, imagina, se você tem uma coisa dentro de casa, um firewall, você tem que ter uma equipe grande para manter aquilo, você tem que ter uma equipe, você pode até ter um outsource também, ok, né? Mas é bem diferente quando você tem o SaaS, né? Quando você tem aí o Security as a Service dentro de uma aplicação as a service. Então você pode ter isso, na maioria das vezes você renova um contrato com uma tecnologia, você já tem o processo de subscrição, você já tem o suporte associado também, e vai muito em linha da governança. Se você não tiver, que eu acho até muito difícil hoje na pandemia, não tiver visualizando uma redução de custo, você pode alocar os recursos atuais para governança, né? Porque não adianta você também ter um conceito de SaaS muito bem elaborado, né? E daqui a um mês, uma série de features nova, e a gente recebe, quem tem SaaS sabe disso, recebe um monte de e-mail falando novas features de X, Y, Z, você, poxa, legal, muito bom, aí volta a dormir, assim, no outro dia, o teu SaaS tá, assim, você vai ter uma falsa sensação de SaaS, porque você precisa acompanhar ele, né, não, eu tenho o segundo fator de autenticação, não preciso fazer mais nada, não, precisa sim, porque pode entrar uma outra solução que não está entrando na esteira do segundo fator de autenticação. E aí a governança estática, deixando isso único e exclusivamente na mão do fornecedor, ele vai manter tudo, mas existe um equilíbrio de responsabilidade. Então, na minha visão, é bastante clara. Eu vou falar assim, de algumas pesquisas que eu tenho feito de algumas instituições que eu pertenço internacionais, assim, é muito fato que você tem uma redução de custos, de fato, né? Você pode, inclusive, tirar aquela
você pode reduzir o escopo daquela função do teu MSS, por exemplo, do teu SOC, por exemplo, e de alguma forma você colocar aquilo dentro de um parceiro tendo uma orquestração unificada. Porque não adianta também você ter lá 100 tecnologias e cada um com um parceiro diferente. Isso vai acontecer, mas por isso que você entra na governança. Só que não é uma governança muito técnica, é uma governança mais tática, onde você consegue ter a visibilidade, você consegue ter toda a agregação dos alertas, as configurações, você tem uma tecnologia para orquestrar o teu ambiente do SaaS, né? E aquela tecnologia te dá assim, olha só, o teu SaaS baseado na Cisco está assim, baseado em aqui está assim, você vai ter uma visão de governança para ir dentro daqueles fornecedores e falar, olha, preciso fazer isso. E um ponto para finalizar, que o Samay vem falou na nossa reunião antes, é o seguinte, a gente exigir dos fornecedores um assessment. Né? Fala assim, e aí entra no custo operacional. Você vai lá numa Big Four, você vai numa empresa internacional, numa empresa de nicho, enfim. Eu preciso contratar aquilo. Você tem um custo razoável. E muitas vezes você vai no fornecedor e fala assim, pô, você pode me dar um health check? O cara vai te dar aquilo, minha experiência de algumas que em uma semana, ainda vai te ajudar aquilo sem custo. Então, assim, é um ponto muito, muito interessante. Agora, a governança que permeia a privacidade, que permeia o SaaS e tudo mais, ela não deve ser delegada, ela deve ser, porque a inteligência do negócio, e isso pode variar, a forma de implementação do SaaS pode variar baseado no negócio, né? Se aquilo pode nascer como Security by Design, se aquilo pode entrar da forma que está, mas ela pode evoluir depois. E um outro ponto da plateia também que a gente falar é o seguinte, como é que você entra nessa jornada? Eu me arrisco a dizer que a maioria de vocês já estão nessa jornada. Eu acho que o que vale é o seguinte, você tem que parar, absorver o conceito do SaaS e falar o seguinte, o que é o conceito SaaS? Isso. Ó, eu já tenho isso. Ótimo, então você já está numa jornada no SaaS sem saber de fato se está. Né? E assim, eu converso com muita gente fala assim, pô, é verdade, cara. Antes desse debate, eu tinha até falado o seguinte, eu me arrisco a dizer que muitos profissionais de segurança da informação não sabem o que significa o SaaS, mas sabe o que significa muito bem o CASB, sabe o que é o multifator, sabe o que é o DNS Security, e quando junta aquilo, pô, é verdade, eu tenho SaaS e não sabia. Melhora a governança disso e a gente começa a ter essa visibilidade, entendeu? Muito bom o vídeo. Bem, tem uma pergunta aqui, não está direcionada, então, Leia, fique atenta aí, para ver quem vai poder responder. Na verdade, são duas que eu vou juntar aqui e transformar em uma. Nessa jornada SaaS, como é que fica a questão do legado? Nós sabemos que arquiteturas de segurança foram muito baseadas em soluções onde buscamos trazer a excelência de cada fornecedor. Esse foi sempre o nosso caminho. E agora, como fazemos com esse legado? Boa pergunta, né? Quem é que se Zamay já levantou a mão. Zamay, opa. Fazer um comentário, eu não vou responder a pergunta por inteiro, é que a gente colocou, a Cisco fez um estudo, não é um survey, é um estudo, e foi um estudo cego, né? Quem respondeu não sabia que era a Cisco, né? A gente contratou, a gente publicou essa semana, e era um estudo de tantas disciplinas, né, que o CISO tem para tocar, né, e até foi comentado, falou, SaaS não está na minha agenda agora porque eu estou matando outro leão. De tantas disciplinas que a gente tem para tocar, quais são as disciplinas que entregam mais valor, né, os outcomes, né, tipo, quais aquelas que tocam, né, e pode ser desde valor de conscientização interna, a relatório para executivo. A gente soltou aqui no chat, né, esse relatório em português, e ele mostrou uma visão interessante, que refresh de tecnologia, soluções bem integradas, tempo de detecção e resposta, né, incident response, que tocavam mais outcomes, né? Então, assim, e quando a gente olha refresh de tecnologia, já naturalmente, quando eu for buscar, a gente vai esbarrar o que a gente está conversando aqui. Poxa, eu posso fazer a mesma coisa degustando como as a service, né, que é o que a gente está debatendo com o SaaS. E aí, tocando um pouquinho no legado, ele existe, não pode ser ignorado. Eu tenho que conviver bem com ele. Até aquele cenário que eu coloquei para a VPN, eu não vou matar a VPN inteira da noite para o dia. Eu tenho que ter um momento híbrido ali, né? E conviver os dois. E aí, conforme o vídeo comentou, né? Eu tenho que ter a governança e olhar os dois mundos. E buscar essas integrações
para dar a visibilidade para a corporação dos dois mundos. O que o meu legado está me dizendo, o que o meu sistema mais renovado, né, as Acervs, está mostrando, e tomada de decisões mais rápidas. Né? Perfeito. Mais alguma contribuição, Leia, para essa questão do legado? Eu tenho uma boa aqui da minha vida passada. Né? Eu tenho uma experiência muito grande no setor de energia, tá? Que utiliza muito a arquitetura SCADA. Se você chegar para uma pessoa de operações e falar do conceito SaaS para o SCADA, ele vai te expulsar dali. Né? Então, é um modelo híbrido. O fato de você ter uma arquitetura SCADA, um PLC, ou você tem o IoT do ramo de medicina, que são questões antigas que não podem ser mexidas, porque numa usina você tem lá o PLC que se conecta no sensor para abrir uma comporta, por exemplo. Né? Se você tentar se arriscar, você pode trazer um risco para a companhia e aquilo nem suportar. Mas não impede daquela tecnologia se interconectar com o modelo SaaS. Por exemplo, poxa, eu não posso levar um SCADA para o SaaS por enquanto. Talvez em alguns modelos mais inovadores você pode até fazer. Você nasceu dessa forma. Se pegar uma usina de 1920, você não vai conseguir fazer isso. E ninguém quer mexer naquilo. Mas não quer dizer que você não possa fazer com que o modelo de autenticação seja baseado num SaaS. Ou num modelo de DNS Security seja baseado no SaaS. Aquele device IoT que é super complexo de se mexer vai continuar ali, mas vai ter um segundo fator e vai ser protegido por um DNSSEC, que faz parte do SaaS. Então não tem, assim, eu não consigo ver um full SaaS, mas o que a arquitetura precisa prever é o seguinte: o que é o risco? Isso é um risco residual de uma empresa de energia, não tem jeito. Mas como é que esse risco residual pode se conectar no SaaS? Então tem esse equilíbrio, entendeu? Acho que é um ponto importante. Muito, muito importante. Yannis, você pediu a palavra e depois tem uma pergunta aqui também para o Bruno, que eu quero passar. Yannis. Obviamente o legado vai existir, isso não tem como garantir que vai migrar para uma nuvem, um ambiente legado, porque até pelo investimento que tem na empresa, até a parte de tecnologia, né? Investiu pesado em Fire Next Generation ou algum outro tipo de tecnologia, Exato. Vai ter que eventualmente conviver com os dois mundos, né? Então a gente fala das cases de processos, né? Que é isso que o vídeo colocou, também nas operadoras a gente também tem isso, as redes de comunicação, né? Exato. Aí você coloca aquele appliance, né, e tá lá, você não tem como alterar. Obviamente estão indo também uma evolução da própria tecnologia de comunicação, além do SD-WAN, a virtualização das funções de rede, o SDN, né, a rede de virtualização de serviços. Então, a grande questão é definir uma política de como conviver esses ambientes, né? Porque mesmo que você esteja um legado e tenha um projeto para migrar para a nuvem, vai ter um processo de transição. Ou seja, a princípio, é necessário estabelecer as políticas, as normas, os procedimentos e saber como conviver nesse mundo, como é que eu interligo o meu ambiente que está em nuvem com o meu ambiente legado. Porque às vezes o problema pode estar ali, você fez um projeto para ir para a nuvem, mas você esqueceu que tem que a consideração que vai ter essa conexão ainda com o legado, e aí pode estar algum problema. Como é que você garante a segurança desse ambiente? E aí o SaaS pode também ajudar nesse processo, né, de interligação. Como você interliga o seu ambiente legado com o ambiente de SaaS, e aí vê uma questão de orquestração. Né? Existem também as tecnologias que você pode colocar a orquestração disso para garantir uma maior proteção no seu ambiente. Perfeito, muito bom. Excelente complementação da resposta. Bruno, eu guardei aqui algumas perguntas, na verdade comentários que chegaram em relação à sua colocação. Anotei aqui todas as colocações iniciais para depois fazer esse link, né? E os comentários que chegaram em relação ao seu comentário inicial foi justamente essa decisão, né? De ir para essa jornada ou não. Então, o que muitos colocaram? O desafio da pandemia, né, trouxe para a segurança um cenário muito inusitado,
onde está sendo necessário, até algumas colocações falam aqui, rever uma série de pontos. Então, se seria um pouco isso ainda, um cenário indefinido em 2021, que ainda levaria a se olhar com um pouco de cautela a implementação ou início de uma nova jornada no mundo da segurança, já que estamos tendo que ainda enxugar muito gelo. Então, Napolitano, queria que você comentasse um pouquinho isso. Tá bom. Na verdade, o meu comentário que eu fiz é em relação ao que eu vivo hoje, né, no ambiente da Swap, que basicamente é o meu... com certeza, em todas as empresas ele é muito escasso, né, mas numa startup, numa fintech, ele é muito mais escasso, onde você faz café, você varre o chão e você faz segurança também, né? A gente faz um pouquinho de tudo lá. Se eu tivesse um pouquinho mais de mão de obra, eu sei que eu posso contar com um parceiro, né? Mas se eu tivesse uma mão de obra que hoje eu parasse, por mais que eu esteja 100% em cloud, talvez não seja muito difícil eu aplicar o conceito, né? Mas eu tenho que parar, ver o que eu tenho, como é que eu faço e como eu faria, né, para fazer essa transição para um parceiro. Com certeza eu aplicaria, mas hoje eu não consigo fazer. Então, por isso que ele não está na minha agenda para os próximos meses do início do ano. Mas, numa empresa em que a pessoa ela tem um mundo híbrido, né, ligado em mundo cloud, eu acho que ela se faz necessário, né? Então, acho que esse foi o meu comentário lá atrás. E aí eu só pediria para as pessoas que vão fazer isso no mundo híbrido tomar muito cuidado com o legado, porque às vezes a gente acaba abandonando, deixando algumas portas abertas, algumas fragilidades, e a gente sabe que é lá que pode acontecer os incidentes de segurança, né? Então, esse é um ponto. Qual que seria o outro, Graça? Na verdade, você juntou aí os dois pontos. Um seria justamente a questão do porquê, talvez, né, dessa decisão, e o quanto realmente isso tem a ver com o cenário desafiador que foi enfrentado esse ano, com toda certeza, mas que pelo que nós temos acompanhado aí do mundo da cybersecurity, ele tende a ficar realmente bastante estressante aí no próximo ano. E como o Danilo também comentou, tem a parte de gestão de identidade, de acessos, e se a gente for olhar os principais incidentes que ocorreram, acho que de um mês para cá, 2 meses para cá, basicamente a gente fala de acesso, né? Então, para o mundo corporativo pesado, acho que seria de extrema importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, das pessoas em casa, acessando tudo de qualquer forma, eu acho que é muito importante. Perfeito. Bem, nós estamos caminhando para começar a nossa fase mais conclusiva, de opiniões aí mais curtinhas para fechar. A nossa proposta era falar sobre o conceito de novo, né? E acho que nós vamos, em vários outros encontros, ter que revisitar o conceito, né? Para ir vendo diversos aspectos, falamos bastante sobre a jornada, foi sensacional, todos deram seu depoimento, todos falaram sobre diversos aspectos da jornada, e junto com os aspectos da jornada vieram também os benefícios, mas também desafios, isso que eu achei bacana, que é importante a gente olhar e ver que tem os benefícios, mas tem também desafios nessa jornada. Agora, para a gente fazer essa rodada final, eu gostaria de trazer alguns comentários, mas principalmente um que eu acho que é bem interessante, tem até a ver um pouquinho com a pergunta que eu coloquei para o Bruno. Em termos de benefício, nós estamos enfrentando, e cada vez mais, como já foi colocado aqui, um cenário muito desafiador. Temos LGPD, o Edson colocou esse ponto também, que vai exigir bastante da segurança. Temos também o cenário de ataques. Então, tentar linkar toda essa discussão com esse cenário, o quanto vocês acham que uma jornada como essa, onde vai estar o benefício para se conseguir fazer frente a um nível de ameaça tão grande assim, que me parece que vai vir aí nesse cenário de 2021. Qual o link que vocês fariam entre essas duas questões, a jornada SaaS, a segurança seguindo aí todo esse caminho e por fora aí esse cenário tão desafiador? Zamay, vou começar com você. Esse link
né? A gente estava falando de conceito, falando de benefícios, agora vamos olhar a realidade da segurança, né? A necessidade grande de aumentar o nível de proteção para fazer frente a um desafio tão grande, tanto em segurança quanto em privacidade. Aonde que fecha aí, onde que está esse link entre o SASE e esse cenário? Eu acho que o cibersegurança hoje, né, é um momento que toda a atenção está voltada agora para essa disciplina. Tá? Existe uma relevância muito grande. Então, o cyber deixou de ser uma área de tecnologia para ser uma discussão de negócio. E ela é o viabilizador do negócio. Né? Então, a empresa ela vai fazer negócio, vai alcançar mais resultados, né, sendo bem protegida e segura. Né? Ela não vai ter as paradas, não vai voltar para trás. E como o Yannis colocou, né, a gente estava debatendo num grupo interno, a gente está montando um centro de inovação e debatendo, né, um vídeo, como fazer. E, por exemplo, qual que é o impacto? Né? Aí os técnicos pensando, o impacto de cyber é um ransomware. Aí eu olhava uma tela do computador criptografado, legal, tem o seu impacto, dói. Só que, como o Yannis colocou, não, a gente está discutindo aqui que o impacto é tirar um carro da estrada a 120 por hora. Né? Um carro autônomo desgovernado, né? Uma máquina agrícola completamente... Então, assim, o impacto de cyber hoje que representa para a sociedade, ele envolve vidas, né? Então, quem é do setor de elétricas, quem é do setor de nuclear, né, infraestrutura crítica, já sabe disso. Né? Então, assim, cibersegurança cresceu uma relevância muito grande. A Lei Geral de Proteção de Dados colocou mais responsabilidade sobre o tema, onde as empresas agora têm que tratá-lo como negócio e não como uma divisão técnica, né, do tema. E acho que é uma oportunidade para todos, né, desse grupo. A escassez de profissionais é um fato. Né? A Cisco, até eu pedi para a Camila colocar no link, a gente abriu uma academia, né, que é o Network Academy, a gente abriu uma academia cyber para formar profissionais que estão vindo agora das universidades, formá-los em cyber. E aí já fica a oferta para todos do grupo de buscar consumir esses profissionais dessa academia. É um programa totalmente opcional, você só vai buscar quem tiver essa formação, que aí a gente garante que ele passou por toda uma fase de treinamentos. Porque tudo isso é relevante. Né? E o SASE, onde entra nessa história, é uma mudança de consumo. É você consumir, né, os controles que você já tem nesse mundo híbrido, consumi-lo como software as a service, security as a service, e extrair os benefícios de tudo isso. Tem muito benefício que vem, né, só desse consumo distinto, tem muito benefício por trás, né, operacional, experiência, atingir o Zero Trust. Eu gostei muito como o Bruno colocou, né, poxa, eu posso fazer na infraestrutura que demora 1 ano, mas se eu fizer no usuário e proteger ele, eu faço em 1 mês, está todo mundo lá com Zero Trust. Né? Então, assim, velocidade, né, o consumo simples, até a unificação de contratos, parece besta, né, mas a área de compra de vocês deve estar renovando picado cada solução. Se você unificar tudo, né, e ele renovar uma vez, economizou um monte de tempo dos profissionais de aquisição, né, de renovações. Então, assim, tem várias coisas ali. Eu acho que para a segurança é um momento muito único, né, que a gente está vivendo. Eu fiquei muito feliz com o debate aqui, eu acho que foi super rico. Por mim, eu ficava aí mais meia hora. Já se culpando o diretor aí. Né? Com certeza, Zamar. Eu gostaria de dar a oportunidade também, né, rapidamente agora no final, né, já avançamos aí em diversos aspectos, mas de passar por vocês muito rapidamente, só para não deixar de pontuar esse cenário de 2021 e o quanto vocês acham que estar numa jornada como essa vai fazer esse link, né, com esse cenário e trazer mais proteção. Então vamos lá. Ovidio, muito rapidamente, qual é assim o recado que você deixaria aí sobre esse link exigido aí pela nossa plateia de trazer essa discussão para essa realidade que parece que está vindo aí em 2021? O meu link, como já bem dito pelo pessoal, também é questão de velocidade. Né? Acho que você ganha muita velocidade quando você coloca uma questão de SASE. Né? E o meu ponto principal, né, do conceito de SAP como um todo é a questão da identidade. Acho que quando a gente protege a identidade, na minha visão, dentro do conceito SASE, é um dos principais pontos que a gente precisa focar. Porque, como bem falado pelo Bruno, a maioria dos incidentes foram baseados em roubo de credencial e falta de um segundo fator que poderia mitigar esse tipo de exposição.
Perfeito. Então, o vídeo destacando aqui velocidade e identidade. Danilo, rapidamente, para finalizar aqui, que 2 pontos ou 1 ponto você deixaria aí para fazer esse link com esse cenário de desafios aí, de incidentes e o SaaS? Eu acho que o primeiro, Graça, até para finalizar e agradecer também a todos os participantes, né, e essa mesa, acho que um dos pontos é a questão de viabilizar o negócio, né, é a gente ter aí as ferramentas de colaboração e todo o ambiente que viabiliza o ágil, né, de forma segura, e também a parte que eu complementaria aí é a visibilidade de segurança da informação na nuvem, né, que é um ponto super importante aí que contempla todos os pilares principais da segurança. Perfeito. Danilo, então, frisou viabilidade do negócio, ambiente colaborativo e visibilidade. Muito bom. Edson, traga aí para a gente, nesse final aí, um ponto de reflexão importante de link aí com esse cenário. Acho que o meu link, como eu estava falando, pessoal, tem a ver com o controle unificado da informação e de quem está acessando essa informação, essa forma de viabilização da visão holística do dado, onde está e quem está acessando, ele fica muito mais facilitado quando eu tenho um ambiente, quando eu tenho uma metodologia dessa. E eu acho que é o futuro. Quem não está nisso vai ter que estar em algum momento, porque deixa de ser uma sopa de letrinha, como um minestrone, um macarrãozinho desse, não é mais nada disso não, é realidade. Perfeito. Controle unificado da informação, visão holística, e tem a ver também com o ponto que você colocou, que eu trago novamente, que é o cenário de privacidade, que tem essa demanda e essa exigência. Muito bom. Yannis, um ponto aí rapidinho no nosso final, que eu acho importante deixar aí a sua mensagem. Ok. Acho que o cenário para 2021 é bastante desafiador para a área de segurança, além de toda essa parte de escassez de mão de obra. A gente está falando já no relatório do ano passado, eram 4 milhões já de vagas pendentes, só na América Latina 600 mil, isso antes de entrar a pandemia e antes de entrar a LGPD, né? Imagina como é que está agora. Os ataques cada vez mais sofisticados, né? Eu falo da parte de sequestro, já de cadeias de produção, já tenho falado isso há mais de 2 anos, e agora virou uma realidade. Então, imagina fazer sequestro de cidade, de redes de energia, redes de abastecimento, sistemas críticos, né? Então, é um grande risco do que a gente tem, a segurança tem que estar bastante atenta com relação a isso, toda essa transformação digital, e o SaaS, ele vai trazer toda essa parte da integração, ou seja, eu preciso ter as soluções de nuvem, mas como isso se integra, né? Eventualmente, se eu tiver uma solução de nuvem, mas não está integrada com outras tecnologias, isso também não entra no conceito total de SaaS, né? É importante ter as tecnologias, pode eventualmente ter de provedores distintos, mas precisa ter uma integração até para atender a escassez desses profissionais de segurança, porque não tem como gerenciar grande quantidade desses dispositivos, né, passando dessa forma, e ter nessa integração, obviamente, atender o negócio, né, o business é fundamental, e agora entra a proteção à vida e também dos riscos da organização, né, porque se não atender a LGPD, as multas são altíssimas, a questão da exposição da marca, na exposição de clientes, perda de clientes, aumento do churn, lucro cessante, ou seja, é preciso pensar no business, no board da organização como um todo. Perfeito, Yannis, muito bom, frisando a integração, né, principalmente nesse cenário de escassez de mão de obra aí, Yannis sempre trazendo números muito bons, nós jornalistas aqui saímos anotando e nos atualizando com todos os números aí do Yannis, muito bom. Bruno Napolitano, o que você deixaria aí como mensagem final, Bruno, de atenção aí para esse cenário 2021, que já está aí, né? Já chegou. Mandei para o Papai Noel uma cartinha pedindo menos incidente, mas eu acho que ele não vai me atender, acho que esse ano eu vou ficar sem esse presente. Muito bom. Eu acho que vai ser complicado 2021, e só uma coisa que eu gostaria de falar é para a gente não confundir ágil com frágil, né? Eu acho que são 2 coisas muito próximas e 2 coisas muito diferentes. Eu acho que fica essa dica aí para 2021, complementando o que o Danilo falou da aproximação da área de segurança com a área de negócio, ágil, clientes, só a gente não confundir ágil com frágil. Excelente, muito bom. Excelente ponto aí, o recado está anotado.
Bem, Zamay, só agradecer, né? Sua palavra final aí para esse timaço. É como você disse, ficaríamos mais tempo, né, Zamay? Muito obrigado pela participação. Quero desejar um Feliz Natal aí, bom ano a todos, que a família de todos esteja com saúde e segurança. E vamos para 2021. Obrigado. Com certeza. Bem, pessoal, muito obrigada em nome da TVD, conteúdo editorial, agradecer a Cisco por essa parceria, agradecer a todos, Bruno Napolitano, Danilo, Edson Sivieri, Leovídio, Ianes, tivemos também aqui o Hélio, que precisou entrar numa reunião, mas trouxe grandes contribuições aqui, e a vocês, né? Nossa plateia fiel aí, praticamente todas as manhãs com a TVD nessa jornada. Eu tenho certeza que vocês que assistiram esse programa entraram de um jeito e estão saindo com uma visão muito mais interessante sobre o SASS, uma visão mais prática, com opiniões super interessantes, com experiências, com a visão da oferta de serviços, o posicionamento da Cisco, enfim. Esse é o nosso objetivo, trazer os temas aqui, abrir esses temas, convidar a indústria, convidar usuários, ter vocês também. Então, eu ainda não vou desejar o Feliz Natal, mas eu não sei se todos vocês vão continuar com a gente, a TVD ainda está no ar aí mais um tempinho, então, para aqueles que não encontrarem mais, um ótimo Natal, se cuidem, é um Natal diferente, mas com certeza estando com quem a gente ama, fazendo um trabalho, uma aproximação que for possível, vai ser muito bom. E um ótimo 2021 e vamos continuar aqui. Tá difícil, tá? Mas a gente vai colaborar aqui e trazer temas para ajudar todos vocês a enfrentar esse cenário tão desafiador. Pessoal, muito obrigada, até uma próxima oportunidade, foi muito bom, obrigada Cisco, obrigada a todos os participantes, até a próxima. Tchau. Até a próxima. A sociedade em que vivemos está mudando rapidamente. Estudos estimam que neste ano teremos 5 bilhões de dispositivos conectados e 80% das implementações de IaaS e PaaS serão hospedadas em nuvem. Até 2024, 1/3 dos aplicativos que usam tela serão substituídos por dispositivos inteligentes. As guerras tradicionais estão sendo substituídas por cyberguerras. Os ataques hackers, antes feitos por idealistas, agora são feitos por organizações criminosas, gerando bilhões em prejuízo ao redor do mundo. Nesse novo normal, a sociedade acelerou a transformação digital e a maneira como fazemos negócios também está mudando rapidamente. Os desafios da área de segurança crescem diariamente. Empresas estão cada vez mais expostas e sofrem com baixa visibilidade, integração e quantidade de especialistas. Com o Cisco SecurityX, você integra todas as soluções de segurança Cisco com a sua infraestrutura de maneira simples e completa, aumentando sua visibilidade de rede, segmentação e proteção contra ameaças. Não importa o tamanho do seu negócio e sua maturidade em segurança, o Cisco SecurityX acelera o seu crescimento de forma segura.